Beber ceia indignamente. Se eu estiver em pecado, eu não posso beber a ceia. Beber ceia é algo que só pode fazer os batizados e criança não pode. Vamos falar sobre esse assunto? Vocês me pediram e eu resolvi trazer aqui. Em primeiro lugar, eu sempre falo, o problema do cristão é pegar um texto de que tem alguns versículos isolados e focar nele sem antes ler o de cima e nem o de baixo. Texto fora de contexto serve para pretexto e para sermos manipulados pelo sistema religioso. Porque se você for lá para o versículo 20, isso está em 1 Coríntios, né? Esse texto está em 1 Coríntios 11, e se você for lá para o versículo de 20 a 22, você vai entender o contexto da situação em que Paulo fala sobre a beber ceia indignamente. E você vai ver que a igreja de Coríntios, que era a melhor igreja, só que não totalmente carnal, estava fazendo coisas absurdas, como por exemplo, naquela época a ceia não é esse momento solene onde as pessoas choram, que você come um pedacinho de pão que não dá nem para cobrir o buraco do dente e aquele golinho de suco de uva. Primeiro que era vinho, em segundo lugar que era uma refeição gigantesca, aonde aqueles novos convertidos se reuniam, cada um levava um prato, era um verdadeiro piquenique. Para quê? Para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo, porque o próprio Cristo disse, olha, façam isso todas as vezes que comerdes desse pão, lembrem de mim até que eu venha. E aqui a gente já quebra uma teoria, que a ceia não é para os dias de hoje. Existem duas situações. Algumas linhas falam que a ceia, porque tem aquele versículo que diz, façam in memoriam de mim, eles acham que é in memoriam, e in memoriam é para alguém que morreu. Como Cristo ressuscitou, esse in memória já não serve mais. Gente, pelo amor de Deus, primeiro que nem é in memória, é em memória. E como sendo em memória, quer dizer que é para você se lembrar de algo, portanto, você deve sim fazer a celebração da ceia. Aí a gente vai para a linha preterista, que usa o versículo que no final diz, esse mesmo versículo diz, até que ele venha. Portanto, os preteristas acham que a ceia não pode ser mais celebrada porque Jesus já veio nos anos 70, será? Bom, isso é um assunto para um outro vídeo, mas então eles acham que como Jesus já veio, a ceia não precisa mais ser comemorada. Mas enfim, Paulo escreve isso muitos anos depois de Jesus ressuscitar, ou seja, se fosse para não beber mais, não comemorar e não celebrar mais a ceia, Paulo já teria dito, não gente, não vamos mais fazer porque Jesus ressuscitou. Então, certo? Comemoramos a ceia, tomamos a ceia como uma celebração em memória do que Cristo fez. Ai, mas a ceia purifica. Nossa, gente, eu achava que quando eu tomava ceia, eu era purificada. Gente, não, é só isso, é só para lembrar. Ceia não purifica, ceia não lava, ceia não limpa, batismo não purifica. É só para você se lembrar, mais nada, certo? Voltemos então para o indignamente. Esses abençoados irmãos de Corintos, que tinham alguns muito ricos, estavam fazendo o quê? O que nós, caramba, eu não faço não, tá? Estavam esquecendo dos pobres, gente. Eles levavam as comidas deles, vinho de melhor qualidade, comia, enchia a pança, ficava lá cometendo a gula, e aí deixava os pobres tudo pros cantos e não deixava eles nem chegar perto da mesa. Quando os pobres iam comer, só tinha resto, não tinha mais nada. E aí Paulo ficou muito revoltado porque os ricos estavam fazendo isso. E ele falou, vocês estão comendo e bebendo indignamente. Examine-se a si mesmo. E se você for ver a palavra em grego de indignamente, quer dizer, estão fazendo de modo errado. Portanto, quando Paulo diz examine-se a si mesmo e então beba, não está querendo dizer abaixa a tua cabeça, verifique se você tem algum pecado. E se você está em pecado, você não pode tomar a ceia. Gente, não tem nada a ver, nada a ver. Hoje nós não precisamos examinarmos a nós mesmos, porque pelo menos nas igrejas da qual eu vou e pertenço, todo mundo recebe um cálice, todo mundo recebe um pedacinho de pão, então ninguém fica sem comer. Então entenda, o teu pecado não te impede de tomar ceia, porque todos nós pecamos todos os dias.
né? Ai, mas eu preciso, eu abaixo, peço perdão e então eu tomo. Gente, não tem necessidade disso, até porque o pecado você precisa se arrepender mesmo, não adianta pedir perdão e do outro dia ir lá e cometer de novo. Mesmo em pecado, a ceia não significa se você estiver puro, pode tomar, senão não, tá? Criança deveria tomar ceia. Gente, eu fico morrendo de dó dos meus filhos quando eu não tinha esse entendimento, eles ficavam olhando pra mim com aquela carinha de ai, que vontade de tomar. Meu filho uma vez chegou, ficou até doente, porque sabe, ficava com vontade de tomar aquilo. Ó, vamos lá, o que a Bíblia fala sobre as crianças? Não é deixar vir a mim aos pequeninos, porque deles é o reino dos céus? Eu sei que a ceia é um evento super importante que lembra a morte de Cristo e muitas vezes eles não têm essa noção do que é, mas é justamente por não ter essa noção do que é que tá tudo bem eles tomar, gente. É para não ficar com vontade. Vocês acham que se lá no céu ou na nova terra, você acha mesmo que Jesus vai deixar de fora as crianças da ceia? Que, claro, não dava o vinho, mas dava um suco de uva, alguma coisa diferente, mas elas participavam da mesa. É um absurdo hoje uma criança ficar olhando um adulto comendo ali e não poder tomar. Gente, eu falo que o sistema religioso, ele faz o quê? Ele controla e ele manipula através do medo. Ou seja, eu só posso tomar ceia se eu não estiver em pecado. Eu só posso tomar ceia se eu for batizado. Me explica, aonde na Bíblia está escrito que para tomar ceia tem que ser batizado? Me mostra o versículo, por favor. Porque até onde eu vi é examine-se a si mesmo, come e beba. Não tem nenhum lugar que diz, se você for batizado, você toma. Se você não for, você não toma. A única coisa que você precisa para tomar ceia é ter ciência do que Cristo fez por você na cruz. E ter realmente o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Só isso. Portanto, a partir de hoje, você já sabe que você não precisa parar de tomar ceia ou ficar ali com vergonha de tomar ceia se você tiver cometido algum pecado antes disso, durante a semana. Esse texto não tem absolutamente nada a ver com pecado, no sentido de pecado próprio, mas era de não pensar no outro, tinha a ver com egoísmo, tinha a ver com a falta de amor, tinha a ver com a não compreensão e principalmente sobre a elite e o pessoal de baixa renda que não podia comer, gente. Então vamos prestar atenção e pode tomar sua ceia em paz, tá?